Ele foi invocado para matar os deuses Elderite. No entanto, ao conhecer a deusa mãe Sinurri, ele a pede em casamento, mas no fim ele tinha um objetivo obscuro, e era matar todos os deuses Elderite, para que ele e seus amigos possam retornar à Terra. Deus Elderite, um termo comum usado para beldades corrompidas. A força do Criador foi dividida e cada uma delas possui algum tipo de poder indescritível. A raça predatória é mais forte, distorce o caminho em direção ao céu, e violentamente coloca as chamas da guerra no campo. Alguns dizem que elas são as criaturas mais poderosas e terroristas desse mundo, e só de tocar ela enviará a humana em forma de espiral para dentro de um imenso abismo das trevas. A cena então corta para o santuário da realidade, e lá estava Linzé, e ele era a pessoa que observava o abismo. Ele era um dos viajantes interplanetários que chegaram há vários milhões de anos atrás. Certa vez ele se aventurou pelo mundo para realizar um monte de milagres, e então no fim ele aperfeiçoou ao máximo a lei suprema deste mundo, e se tornou um ser onisciente. Mas apesar de tudo que ele passou, ele nunca entendeu uma coisa, porque ele era o único que havia ganhado vida eterna. Ele então passa a mão na lápide e começa a se lembrar, a fim de corrigir a distorção do mundo advinda de Elderite. A vontade do Criador ainda para no ar, invocando transmigradores de tempos em tempos. Ele começa a se lembrar dos seus companheiros, de quando eles fizeram a primeira missão para destruir Elderite. No entanto, 60 longos anos se passaram, e a idade havia chegado para seus companheiros. Na cama, seu amigo fala Lardo oscilar, quando a gente vai trilhar o caminho de volta. No entanto, enquanto o tempo não parava de passar, Linzé fundou o Templo da Realidade, para sepultar todos os transmigradores que morreram neste outro mundo. Ele então fala meu planeta de nascença. Elderite já chega. Ouço meu chamado. Rainha do cosmo infinito. Guardiã dos mistérios. Ó quem comanda o movimento dos planetas. Criadora da angústia. Majestosa Victor. Rainha do primeiro anoitecer. Senhora dos labirintos. Vigia dos céus. E por fim, diante de ti, esse mortal a convoca. O porteiro onisciente desencadeia o portão do submundo. A mãe divina indescritível. O Baphomet a qual deu à luz a diversos filhos. Se liberte. Ó dominante Sinurri Nichols. Um sangue então começa a pingar. E ela pergunta humano qual o seu desejo. O ambiente estava macabro. E havia um olho no portão encarando. O Prota então coloca a mão em sua roupa. E diz isso é mais do que um simples desejo. Ele então tira uma aliança. E fala a você, por favor, se case comigo. Elderite rapidamente se cora. E envergonhada pergunta do que diabos você está falando. Linzé ignora a pergunta e determinado fala por favor, se case comigo. E ela responde eu não disse para você repetir. Por acaso não entende o que você está dizendo? Eu sou um deus Elderite. O humano que zombar do meu ser será punido de uma forma da qual humanos como você não pode suportar. E o Prota responde mas eu estou falando sério. Por favor, deixe eu pedir a sua mão. E Elderite fala eu já não te disse para você parar de ficar repetindo isso. No entanto, eu devo elogiar a sua coragem. O quão iludido você é para pedir logo esse desejo para um ser tão poderoso como eu. Mas eu admiro a sua coragem. Se prepare para enfrentar uma tragédia que te aguarda por ter mexido com Elderite. Isso se você tiver me menosprezado. O Prota se mantém convicto e fala é realmente isso que eu quero. Foi isso que me levou a invocar você. Primeiro de tudo, o fato de você ser uma divindade mãe quer dizer que você é inquestionavelmente uma mulher. Talvez até mesmo uma cheia de volumes. Elderite fica sem entender nada. E ele continua em segundo lugar. Você é uma Elderite fêmea com a beleza inigualável no departamento dos povos. Eu li sobre o seu tipo antes de transmigrar. E papinho é esse, hein, Prota? Elderite simplesmente não conseguia entender o que ele estava falando. E em seguida ele fala que vem o terceiro lugar e mais importante tópico. Após falar isso, ele faz uma cara triste. E diz, você é imortal do mesmo jeito que eu sou. Só com você poderei viver sem solidão alguma. Para realizar o que me levou a te invocar, eu investi muitos anos estudando sobre todos os mistérios desse mundo. Então eu estou disposto a fazer qualquer coisa ao meu alcance para ter uma esposa de vida eterna ao meu lado. Ao escutar aquilo, ela fica calada por alguns instantes. E em seguida pergunta qualquer coisa. A porta então começa a abrir ao som de um rangido. E ela finalmente coloca o pé pra fora. E diz nesse caso, a menos que a morte nos separe, você deve me amar para todo sempre, eu Sinurri. Rapaz, que deusona, hein, gurizada. O Prota então se ajoelha e pega na mão dela. E diz sem problema. Ao perceber na situação que ela estava, Elderite rapidamente se vira. E toda tímida ela começa a pensar. Eu acabei aceitando mesmo me casar com alguém que eu acabei de conhecer por puro impulso. Qual será o próximo passo? Eu não sei. Ela então se vira pra ele procurando uma resposta. E determinada ela conclui, eu vou ser direto ao ponto. Ela então pergunta a Linzé, tem algum pedido agora que nos casamos? E ele animado fala, eu quero ter um filho, Sinurri. E esse era o ponto forte da deusa. Ela animada pergunta, então é a criança que você quer, hein? Devemos começar agora? O que eu mais gosto de fazer é justamente isso. Ela então pergunta, pensa em ter filhos mestiços ou bastardos? Eu tenho o que é necessário na ponta da língua, comecemos agora. O Prota sem entender nada pergunta aqui, entre as tumbas do Templo da Realidade? E Elderite fala, é só me dizer o tipo de criança que gostaria de ter e pronto. Será rápido e indolor. Ele fica completamente confuso a escutar aquilo. E em seguida pergunta conceber crianças? Ela confirma e em seguida começa a explicar. Por ser uma deusa mãe, eu tenho a capacidade de formar qualquer tipo de feto de qualquer espécie. Esteja essa sua raça com vida no universo ou em extinção. Seja macho ou fêmea. Com toda certeza eu posso te dar o tipo de filho que você busca, Linzé. Indignado ouvindo tudo aquilo, Prota solta um suspiro. E diz, não era desse jeito que eu tava pensando em fazer um filho. Eu estou falando de meter o Dali sem parar com minha amada
chamada Sinuri, até o momento que saia um. Sinuri fica toda envergonhada e gaguejando pergunta meter o Dale. Ela então se vira e fala: você tem noção do que acabou de dizer? Não importa de que jeito você me peça, mesmo que estejamos casados. Esse tipo de intimidade é tão... O Prota então fala: imagine só essa intimidade feroz em meia recém-casados. Esse é o gatilho perfeito para pegações e atos carnais. Então vamos fazer isso. A cena corta para o Palácio dos Descendentes e vendo todas as besteiras que o Prota tá falando, estavam duas pessoas misteriosas. A garota então pergunta se é real e o cara confirma. A garota então fala se Nuri-sama compareceu em pessoa para algo que não seja corromper esses péssimos humanos, porque ela aceitou se casar em primeiro lugar. Agora ela vai ter que falar com um cara que acabou de conhecer sobre atos pecaminosos. O cara então fala: pense o que quiser, Lilith, mas aquela deusa mãe tem suas próprias convicções para estar fazendo isso. E aquele homem é de fato poderoso, com objetivos muito mais profundos e obscuros do que o de um deus Elderite. Lilith então pergunta: poderoso? Você está falando daquele pateta solitário pagando de pervertido? Tudo que eu enxergo nele é uma pilha de lixo. O cara então responde dizendo: caso não se importe, eu gostaria de apontar o meu primeiro pressentimento. Essa guerra entre deidades que perdura com tanto fervor está longe de acabar. Por ser o Lorde do Santuário da Realidade, este homem detém o que é preciso para decidir o destino. Lilith, surpresa, pergunta a Baru quão forte esse vigião é, e Baru explica: é esperado que a deusa mãe derrote o outro Elderite e reconquiste o título de criador absoluto, e depois conceba um filho para que se torne o novo criador. Ela então fala: claro, é por isso que somos servos da Sinuri-sama. E Baru continua dizendo que casar e procriar com a linhagem forte sem sangue Elderite é a chance para cumprir essa lenda. Lilith fica frustrada e diz: eu não consigo sequer pensar na Sinuri-sama fazendo qualquer coisa que seja com esse tipo de homem. E se dane o que ela acha, eu não cederei a benção a esse homem. Com a honra da família em jogo, eu, Lilith, juro em nome do palácio que irei me certificar se esse homem é ou não digno para ser marido da deusa mãe. A cena volta pro Prota e ele está completamente amarrado, enquanto a Sinuri envergonhada se pergunta quando se casa devemos acasalar. Será que chegou a hora de fazer aquelas coisas que eu só via nos gibis? Sinuri então nota o portal e pensa: é verdade, tinha me esquecido da conexão desse lugar com o palácio. Ela então fica envergonhada, enquanto pensa quer dizer que todos puderam ouvir aquela conversa com Linzi. Ela um pouco tímida fala: meu amado Linzi, adiaremos nossa conversa de casamento para depois, pois preciso retornar para o palácio dos meus descendentes e explicar direito a história para minha família. Ele então pergunta: eu vou com você? E ela um pouco sem jeito fala: não, vou sozinha mesmo, pode deixar. Só espera um pouquinho, Linzi, e diz: volte o mais rápido que puder. E em seguida o beija, fazendo ela sentir algo estranho. Ela fica courada e pensa: essa sensação. Lindsay continua alisando o tentáculo dela e diz: se você ficar fora por muito tempo, vou me sentir tão sozinho. Ela começa a sair rapidamente e fala: tá bom, você nem vai perceber que eu saí, você vai ver. Após ela finalmente sair de lá, o protagonista solta um suspiro e pensa: eu sabia, meu coração dói quando me aproximo de deidades Elderite. É como se essa dor ficasse me avisando que a menos que os Elderites sejam eliminados, os Transmigadores não poderão deixar esse mundo e voltar pra casa. Então farei o que for preciso para que os poucos de vocês retornem à origem da criação. A toda poderosa deusa mãe foi quem proveu todas as formas de vida e deu inteligência a elas, e depois de 90 milhões de anos, ela voltou ao Palácio da Descendência, convocando uma conferência Elderite numa mesa redonda. Após 1500 anos de silêncio sem reuniões, aqui as deidades são como legisladores executivos, tecendo fios para obter o controle da ordem mundial. Alguém levanta a mão e fala: então, porque nós todos viemos aqui? Essa é a Imperatriz de Ouro e deusa dragão do inferno Rugem. Outra pessoa então bate na mesa e pergunta: sabe por quê? E em seguida fala: porque a gente vai fazer uma noitada aqui. Essa é a divindade da asfixia e comandante onipotente Clara. E sem dizer nada, estava a Lorde dos Monstros e orquestradora do mal, Naya. Um cara então comenta: as expectativas estão lá no alto, por algo requintado. Esse é o Lorde Arcano e ditador das trevas, Saiman. Lá também estava o ancestral verídico de Titãs e mercador da poeira, o Taos, e a fera divina do labirinto, Ivie. Enquanto a Sinuri comia, alguém fala: deusa mãe. A deusa dragão apontou a indagação. O mordomo que estava com a máscara de boi era o servente dos primórdios, Baru, e do outro lado estava a espada, Lilith, e entre eles, saboreando a comida, estava a deusa mãe originadora de todos os seres, Sinuri. Sinuri se recompõe e fala: ouvi a pergunta dela. Não é nada demais, sabe? Em seguida ela ajeita seu cabelo com sua mão, e brilhando estava um anel. Após isso ela fala: é só que agora há pouco eu me casei com um ser humano. Todos ficam perplexos ao escutar aquilo. Simon então imediatamente dá um sorriso e diz: e não é que as expectativas foram batidas mesmo? E Rugem pergunta: e aí, vai nos arrastar para sua festa de casamento? O Taos tenta falar alguma coisa, mas ninguém dá atenção a ele. Percebendo aquilo, Clara diz: o que o Taos quer perguntar é o que você tem na cabeça, por querer espalhar uma notícia dessa para os nossos inimigos em comum. Sinuri então responde: me ausentarei do Palácio dos Descendentes e vou me estabelecer no mundo real com meu marido. Além disso, esta pode ser uma oportunidade para acabar de vez com essa guerra. Naya, que até então não tinha falado nada, pergunta: você vai acabar com a guerra? Dar um fim numa guerra que por eras causava problemas, corrompimentos e distorções, e que em certos momentos quase levou o planeta ao pó. A cena corta para o templo da realidade, e Lindsay estava sentado refletindo, enquanto olhava para a tumba de seus
falecidos amigos. Ele estava completamente entediado, então ele decide acender um fósforo. No entanto, ele nota algo estranho. Uma pessoa havia se aproximado dele. Aparentemente era a alma do seu falecido amigo. Ele então diz: fala aí, Lindsay. Faz muito tempo, hein? Nem a minha cara está aqui mais. Esse meu rosto atual não me representa, pois esse meu eu de agora é só uma ilusão triste advinda do seu passado. Eu estou morto há tanto tempo assim, que você nem sequer lembra do meu rosto. O Prota então responde: eu sei que já faz 95 milhões de anos e 315 dias que você morreu. Seu amigo fica surpreso e fala: caramba, você sabe por quantos dias eu estou morto, mas não lembra da minha cara? Lindsay então percebe alguém escondido, e ela, notando que foi descoberta, decide falar alguma coisa e diz: olá, você se lembra de mim, mestre Lindsay? E ele responde: Shinkanki Knife esta, você veio como transmigradora 6 eras depois de mim. Já faz 90 milhões de anos e 113 dias que você morreu. Ela então fica aliviada e diz: o senhor Lindsay ainda se lembra de mim. Em seguida os três se sentam, e o Prota fala: tô me preparando para parte desse templo, deixando ambos surpresos. O cara então pergunta: o que, assim do nada? Você acabou de se casar, cara. E ele responde: eu vou me casar com o Elderite. Em seguida ele se levanta e fala: me perdoem, pessoal, eu não tenho o direito de levar vocês ao meu casamento enquanto os Elderites estiverem vivos. Enquanto isso, Sinuri fala: que tal se juntarem ao meu casamento e deixarmos a guerra Elderite acabar, pessoal? De volta pro Prota, ele fala: eu vou deixar esse lugar e voltar à superfície com a deidade Elderite para me casar no reino Farosh. Ash então fala: ei, o reino Farosh não é... Enquanto o amigo dele fala: é o país que eu fundei. É bem perto da grande floresta dos espíritos ancestrais, onde está a quinta deusa Elderite, a orquestradora do mal. Lindsay então fala: esse também é o lugar onde vocês dois morreram. Eu vou eliminar a quinta deusa Elderite para recuperar a esperança de vocês voltarem para casa. A cena corta pro palácio e alguém fala: Sinuri, você já decidiu aonde vai realizar seu casamento? A pessoa que havia perguntado era Naya, a orquestradora do mal, e Sinuri responde: eu ainda não tenho nenhum lugar em mente, mas se você quiser, pode escolher um lugar conveniente, onde todos os deuses Elderite possam participar. Naya então fala: venha para o reino Farosh, com certeza eu participarei do seu casamento. O objetivo de Lindsay é tomar o poder dela e acabar com a guerra entre os Elderites. A cena corta para a cidade Will, do reino Farosh. O Prota então aponta para o alto e fala: essa é a igreja da União. Surpresa, Sinuri fala: é uma igreja muito bonita, e em seguida pergunta: é aqui onde todo mundo registra o casamento? Enquanto isso, o Prota pensa: não esperava que Sinuri aceitasse vir para o reino Farosh tão facilmente. E Sinuri pensa: não esperava que Lindsay sugerisse vir diretamente para o reino Farosh. Lindsay sorri e conclui que ele só precisa de uma oportunidade para encontrar a orquestradora do mal. Enquanto isso, Sinuri também sorri e pensa: depois que Naya vier ao casamento, vou encontrar uma maneira de fazê-la entregar o seu poder. Uma freira então chega lá e diz: por acaso eles acabaram de chegar na cidade? Se aproximando deles, ela fala: não era minha intenção ouvir, mas parece que vocês mencionaram a Igreja da União. Eu sou Maria, a responsável pelos casamentos da Igreja da União. Posso ajudá-los em algo? O Prota rapidamente pega na mão da Sinuri e mostrando a aliança na mão dos dois, ele diz: como pode ver, nós somos recém-casados e estamos indo para a igreja para registrar oficialmente e agendar nosso casamento. Sinuri, envergonhada, fala que é isso mesmo. Maria ajeita seus óculos e diz: nem receberam a aprovação da igreja e mesmo assim se consideram um casal. Que arrogantes, parece que ainda não perceberam a importância do casamento. Bom, venham comigo os dois, por favor. Eu e os juízes avaliaremos se vocês são qualificados para se tornarem um casal e receberem as bênçãos do reino. Lindsay sussurra para Sinuri que o reino Farosh valoriza muito o casamento e se eles não conseguirem se casar, enfrentarão muitas dificuldades futuras em suas vidas, pois para realizar um casamento legítimo é necessário passar pela avaliação. Sinuri então pergunta: Lindsay, você provavelmente não retornou ao mundo por muito tempo, como se lembra tão claramente? E ele responde: acontece que a fundadora da União é uma amiga minha do passado. A cena corta e a freira fala: com respeito ao casamento entre Lindsay e Sinuri, eu e 2 juízes em nome da igreja avaliaremos se vocês dois possuem um amor verdadeiro. Um dos juízes comenta: um bom poder financeiro é necessário para o casamento. Vou ser bem direto: quanto dinheiro vocês têm? O Prota responde: coisas como dinheiro nunca foram necessárias durante a minha vida, então eu tenho 0. E Sinuri fala: concordo, na minha vida também nunca houve situações em que eu precisei comprar alguma coisa, assim como Lindsay tem o 0. A outra juíza fala: não tem um centavo, nunca precisaram usar. Vocês possuem algum bem valioso que garantem a você ter uma vida estável? E o Prota responde: eu tenho uma casa. E Sinuri fala: eu já fui lá, é bem grande e espaçosa, eu fiquei muito impressionada. O juiz então fala: entendi, então é daí que vem a sua confiança. Onde fica essa casa? Está em uma área no centro comercial ou em uma região de monções cercada por uma bela vegetação? Sinuri fala que é um lugar muito tranquilo e que quando eles olham pra cima é possível apreciar as estrelas brilhando, o que deixa qualquer um fascinado. E o Prota fala: bom, pode-se dizer que é uma área remota. A juíza confusa fala: olhar pra cima e ver as estrelas? Então todo o teto foi feito com materiais transparentes? Sinuri, emocionada, fala: a visão é realmente muito vasta. De vez em quando a brisa sopra levemente, de uma maneira muito agradável. Vendo ela falar tudo aquilo, o Prota pensa: o jeito que o cabelo de Sinuri balança ao vento é tão lindo que fica difícil desviar o olhar. A freira então fala: ao ar livre, hein? O que tem em volta à casa? E ela responde: há muitas flores em plena floração, além de uma bela
bela vegetação cheia de vitalidade muito vibrante. E o prota comenta também há muitas lápides. Ao ouvir aquilo, um juiz bate na mesa e diz: uma casa ao ar livre, com vista para uma tumba. Além disso, sem um centavo no bolso, como diabos conseguiu encontrar uma esposa tão bonita? Senhorita Sinuri não acha isso estranho? E ela responde: as memórias importantes de Lindsay estão enterradas naquelas tumbas. Como sua esposa, é claro que eu aprecio tanto quanto ele. E o prota fala: com a Sinuri eu posso continuar criando novas memórias. A outra juiz acha estranho e diz: parece que a senhorita Sinuri não tem nenhuma insatisfação com as condições dessa pessoa. Será que ela foi enganada? Em seguida ela se levanta e diz: senhorita Sinuri, há quanto tempo conhece o senhor Lindsay? Não foi recente, foi? E ela em pânico fala: bem, ontem foi a primeira vez que nos conhecemos. A juíza fica indignada e diz: ontem foi a primeira vez? Acho que você está sendo enganada. Eu jamais vou aceitar esse comportamento de tratar casamento como se fosse uma brincadeira. Irmã Maria, recentemente tem havido vários casos de mulheres sendo seduzidas por seguidores de Deus Zederit. Agora tenho motivos para suspeitar, pois o senhor Lindsay é muito suspeito. Nós precisamos tomar uma medida e realizar uma investigação mais profunda. A freira responde: se acalme um pouco. Mesmo que ele seja um seguidor do culto das chamas, não poderia ser um homem. A juíza então tenta questionar, no entanto Sinuri a interrompe. E irritada ela fala: seguidores de Elderite estão seduzindo mulheres? Ofereça pra mim todas as informações que tiverem como sacrifício. Meros mortais impotentes, recitem o meu verdadeiro nome. Implorem pela minha proteção. Eu sou a... Ela, percebendo o que estava dizendo, imediatamente para. A juíza então fala: sacrifício, nome verdadeiro, proteção. Afinal, quem são vocês? A freira olha pra aquilo surpresa. Enquanto Sinuri pensa: quando ouvi falar de deuses Zederit, esqueci totalmente da minha situação. Todos estavam perplexos. E o cara de óculos fala: não pode ser. E a outra diz: será? Sinuri fica apavorada e pensa: desse jeito eu vou ser completamente descoberta. No entanto, Lindsay surge para salvá-la e fala: pessoal, vocês entenderam errado. Sinuri estava apavorada, depositando todas as suas forças no prota. Ela pensa: espero que Lindsay consiga contornar a situação. Caso contrário, as pessoas da igreja não serão todos os habitantes dessa cidade. Ela começa a ficar inquieta, enquanto tudo que ela quer é voltar para o palácio. O prota então fala: minha esposa Sinuri, como todos vocês acabaram de ouvir, é uma deusa Elderite. Ao ouvir aquilo, ela se vira furiosa e pensa: não tem jeito, vamos ter que... Em seguida, tentáculos começam a surgir. No entanto, Lindsay, determinado, fala: quero dizer, é uma caçadora de deuses Elderite. Os juízes ficam sem entender nada e o protagonista começa a explicar. Em uma noite de nevasca intensa, quando ainda era pequena, Sinuri testemunhou as atrocidades causadas pelos seguidores do deus Elderite. As pessoas mais importantes para ela foram todas mortas pelas mãos dos seguidores, manchando a neve branca de sangue. A freira começa a chorar e diz: eu jamais poderia imaginar que algo assim tivesse acontecido. O prota então continua e fala: naquela época. No entanto, imediatamente Sinuri tampa a boca dele e fala que já chega. Enquanto abraça, ela fala exatamente como Lindsay disse: é por esse motivo que eu me importo tanto com os deuses Elderite. Sentindo o cabelo dela em seu rosto, o prota fala: Sinuri, e em seguida se aproxima dela e diz: seu cabelo está me fazendo cosquinhas. Ela imediatamente fica envergonhada. Ao perceber isso, ele fala: está tudo bem, não precisa ficar tão envergonhada, eu não estou te culpando. E em seguida começa a fazer carinho nela. Ela, um pouco tímida, fala: não estou envergonhada. Maria começa a limpar suas lágrimas e pergunta: então foi isso? Eu entendi tudo, senhorita Sinuri. Você certamente passou por muitas dificuldades, certo? Deixe-me explicar para vocês as ações perversas de uma organização dos deuses Elderite, o culto das chamas. Eles acreditam em um ser que se autodenomina Rei das Chamas. Dizem que o Rei das Chamas uma vez recebeu a ajuda da grande deusa Elderite, a orquestradora do mal, ganhando assim uma parte de seus poderes divinos. Ele tem um interesse extremamente forte em relações entre garotas. Sua maior ambição é construir um reino supremo onde só exista amor entre garotas. E para agradar o Rei das Chamas, os seguidores usam de todos os meios possíveis para doutrinar as garotas. Uma vez que elas começam a acreditar no Rei das Chamas, desenvolvem uma forte repulsa ao sexo oposto. E no fim, elas só conseguiram se aproximar e se relacionar com outras garotas. A cena corta para outro local, e uma garota fala a Evelyn: os lírios são as flores mais lindas desse mundo. São os tesouros mais preciosos do eterno Rei das Chamas. E a elfa responde: eu não entendo esse tipo de coisa. Lírio em chinês é usado para se referir à relação entre mulheres. A garota então se aproxima dela e diz: não se preocupe, não precisa entender isso agora. Assim que for queimada pelas chamas, você será como eu, uma seguidora fiel do Rei das Chamas. Alguém então se aproxima e diz: ele só queria que eu me juntasse para enfrentar os deuses Elderite? Ou ele só queria ver você fazendo essas coisas? A garota então responde: claro que não. Apenas queria confirmar novamente. Mesmo sendo da família daquela pessoa importante, você realmente está disposta a me ajudar a atrair mais garotas para a cidade e despertar o Rei das Chamas? Uma vez que meu mestre ressuscitar, ele vai tomar o poder da orquestradora do mal. Os outros deuses Elderite definitivamente adorariam ver isso, certo? A pessoa misteriosa que até então estava de capuz começa a tirá-lo e fala: esse tipo de coisa não importa. O mais importante é fazer a senhorita Sinuri perceber a verdade, que aquele tipo de homem simplesmente não é digno de estar ao lado dela. Vendo como Lilith estava envergonhada, a garota coloca o dedo em sua boca e diz: não é à toa que você está me ajudando. Então você realmente tem esse tipo de sentimento pela deusa mãe, hein? Se tá gostando da série, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo.
E eu queria agradecer a todos que mandaram pix e viraram membros, além do pessoal que curte e comenta pra engajar. Muito obrigado pelo apoio, vocês são bravos demais, rapaziada.